De volta à audiência, o juiz dá a palavra ao Oscar e ele diz aos jurados que, como advogado do Max, ele quer apresentar a eles ali a sentença decretada pela justiça mexicana há 20 anos contra o Cláudio Linhares, que foi acusado e condenado por fraude, má gestão e abuso de confiança em detérmino de seu cliente e que foi justo e preciso para esse caso. O juiz pergunta ao Cláudio se ele realmente confirma tudo o que ele está ali a dizer e se ele vai continuar com o processo. O Cláudio, decidido ali, ele diz que não só reitera como vai seguir com tudo e que está disposto a provar a inocência dele e que ele quer mostrar diante de toda a sociedade quem é o real culpado, que é o Max. Tudo começa quando o juiz inicia ali a audiência e diz que todos estão ali reunidos no tribunal a pedido do Cláudio Linhares, que solicitou a abertura do caso, ao qual ele foi julgado e condenado a 20 anos de prisão, e agora ele está ali para provar sua suposta inocência e, como consequência, vai fazer um pedido de reparação de todos os danos causados a ele e pergunta se todos estão de acordo. O Oscar se levanta, responde que sim, que está correto, e o juiz se direciona ao Cláudio e diz que a palavra é dele. O Cláudio então dá boa tarde e diz que sim, que solicitou a abertura desse caso porque ele tem que mostrar diante da justiça e de toda a sociedade e comprovar que o Max lhe acusou injustamente de um ato que ele não cometeu. O Oscar interrompe ele ali e diz que o Cláudio Linhares veio ali para provar a inocência dele e não acusar publicamente a integridade de seu cliente. O Rodrigo, que está ali ao lado do Patrício, ele diz ao Patrício que o Cláudio Linhares veio ali disposto a tudo com o intuito de desprestigiar o seu papai. O Patrício diz que sim, que ele vai seguir e que é justo porque ele se manteve de boca calada durante 20 anos e que agora ele não vai perder essa oportunidade de dizer tudo o que ele guardou durante todos esses anos. O juiz fala que as acusações que o Cláudio Linhares está fazendo contra o Max é muito séria e que caso ele não mostre provas suficientes que seja necessária, isso irá comprovar que ele está levantando ali uma falsa acusação. Agora ele corre risco de cometer uma difamação e com essa implicação ele poderá ser condenado a 6 meses a 3 anos de prisão e com uma multa de conceito de reparação de danos. O Max, ao ouvir isso, ele fica ali aparentemente contente, achando que ele vai realmente escapar disso, só que não, e ele pede ao Oscar que pegue esse depoimento que o juiz acabou de fazer. O juiz pergunta ao Cláudio se ele realmente confirma tudo o que ele está ali a dizer e se ele vai continuar com o processo. O Cláudio, decidido ali, ele diz que não só reitera como vai seguir com tudo e que está disposto a provar a inocência dele e que ele quer mostrar diante de toda a sociedade quem é o real culpado, que é o Max. O Oscar, mais uma vez, toma a voz do Cláudio ali e diz que protesta tudo o que o Cláudio está falando e que novamente ele, mas nem dá tempo ele falar, e o juiz grita com os dois e manda a moça do computador ali deixar tudo o que foi falado registrado. Na casa da Luciana, eles estão conversando ali sobre a audiência do Cláudio e a Paz diz que espera muito que as coisas se esclareçam para o pai dela porque é justo que esse homem receba justiça. Madalena chega nesse momento e desconfia ali que tem algo estranho e pergunta o que foi que aconteceu porque elas estão muito sérias. A Paz responde a Madalena que estava conversando ali com a Luciana sobre a audiência do Cláudio para que ele possa provar assim a inocência dele, e a Paz continua falando ali que imagina a cara da Rosa Helena, que é uma mulher muito orgulhosa, um bico doce, quando tiver que baixar a cabeça dela na frente de todos e reconhecer que o pai dela, da Luciana, foi cometido uma injustiça contra ele. Já lá na casa da Rosa Helena, que tá toda cagada ali, agoniada com esse processo que está rolando, a Matilde chega nesse momento com os medicamentos dela e a Rosa Helena fala que está com muito medo que eles possam declarar o Cláudio inocente, e a Matilde pergunta e se realmente ele for. Rosa Helena grita e diz que é claro que não e que ele cometeu uma fraude. Se o Max não tivesse se dado de conta, ela nem imagina onde estaria agora a família Torres Landa. A Matilde diz a ela que ela não deve se preocupar porque é como ela diz que o Cláudio é culpado de tudo e não sabe o que está preocupando ela. Rosa Helena responde que o Linhares é muito astuto e descarado e com a cara inocente dele ele pode sim convencer o juiz a declarar ele inocente.
Matilde insiste de que se o Cláudio for culpado, não existe uma maneira que ele prove o contrário, mas que se ele for inocente, bom que ele prove isso. Roselena fica revoltada e diz que não sabe de que lado ela está e manda ela ir embora, e a Matilde então sai e a Roselena continua ali bem abalada. De volta à audiência, o juiz dá a palavra ao Oscar e ele diz aos jurados que, como advogado do Max, ele quer apresentar a eles ali a sentença decretada pela justiça mexicana há 20 anos contra o Cláudio Linhares, que foi acusado e condenado por fraude, má gestão e abuso de confiança em detérmino de seu cliente e que foi justo e preciso para esse caso. Rodrigo, que continua ali ao lado do Patrício, ele fala que é claro que o papai dele sempre foi um homem honesto e justo, e o Patrício, por sua vez, mais precavido, ele fica ali calado e apenas observa tudo. O juiz, logo depois de ouvir o Oscar, ele diz que os jurados e todos os magistrados ali já escutaram o advogado Oscar, e agora o juiz se direciona ao advogado do Cláudio e pergunta quais provas ele tem para apresentar ali para rejeitar uma sentença dada e proferida há 20 anos e que espera muito que a solidez e os argumentos dele venham justificar plenamente a reabertura de um caso que já foi condenado pela lei. Ele então se levanta e diz que primeiramente ele quer mostrar que o Cláudio Linhares não estava presente fisicamente na hora e data, no momento em que os eventos aconteceram e que mencionaram e acusaram ele, e que agora ele apresenta a primeira prova. Então ele entrega um envelope e diz que ali se trata de um vídeo das câmeras do Banco da Alemanha. O juiz manda a moça ali catalogar essa primeira prova e depois manda ele seguir em frente. O advogado diz aos juízes que antes que eles comecem a ver o vídeo, eles têm que prestar bem atenção na pessoa que aparece no vídeo e que compare fisicamente com o senhor Cláudio Linhares, e ele pede que, por favor, solte o vídeo. E ao aparecer uma imagem na tela, ele pede que, por favor, dê um pause e fala que essa é a pessoa que assinou o documento para essa transferência, assim se passando pelo Cláudio Linhares. Ele continua falando ali e diz ao juiz que, se ele permite, ele gostaria que o Cláudio Linhares ficasse de pé. O juiz autoriza e ele pede para que o Cláudio Linhares se ponha de pé e fique bem ali no meio para que o juiz e os jurados vejam ele. O Cláudio então vai até a ele e ele pede que o juiz e todos os jurados observem bem o homem que aparece no vídeo e que compare ele com o Cláudio Linhares. O Patrício cochicha ali para o Rodrigo e diz que ali é evidente que não é o Cláudio Linhares, e o Rodrigo diz que sim, que é evidente, mas que sem dúvidas é um cúmplice. O advogado diz ao juiz que já se passaram 20 anos e que sim, as pessoas podem mudar sua fisionomia, mas que é muito evidente que a altura desse sujeito que está no vídeo não corresponde à do Cláudio Linhares, e que claramente isso prova que o Cláudio Linhares não assinou essa transferência bancária a qual o Max lhe acusou de fraude.